Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar do traço 4, o nosso masoquista. Lembra que eu te falei, cuidado para não se preocupar com os nomes. Nosso masoquista é uma pessoa linda, é o nosso cofre. Sim, é aquela pessoa extremamente calada, na dele, muito difícil de se abrir. E nós vamos hoje entender por que essas pessoas são assim. E se isso tem algum problema para elas, ou se o problema é só para você que está do lado e quer que ela fale. Isso mesmo, para eles é totalmente normal não falar. E é isso que nós vamos entender. Mas antes de continuar, dê aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e ative o sininho para que você receba os meus vídeos assim que eles são postados. É muito importante que você faça isso para que a plataforma entenda que o conteúdo é um conteúdo interessante e apresente esse conteúdo para mais pessoas. Então, se você quer ajudar alguém que é extremamente calado ou ajudar alguém que convive com uma pessoa calada e não sabe como agir com ela, compartilhe esse vídeo e você vai ajudar muito essas pessoas. Bom, então vamos lá. Vamos entender por que essas pessoas são tão caladas. O que aconteceu lá atrás, na fase da mielinização, que gerou esse comportamento hoje na vida adulta. O masoquista, ele vem da fase em que a criança está saindo das fraldas. Os adultos começaram a entender que ele já está grandinho e que ele precisa aprender a usar o banheiro. O que pode acontecer é que ele não ter o controle ainda total do esfíncter e os adultos não entenderem isso e começarem a exigir que ele tenha. Às vezes a criança escapa e aí vem o adulto que vai limpar aquilo e fala: poxa filho, por que você não avisou? Você já está grandinho, você sabe falar. Mal sabe esse cuidador, essa pessoa, que sim, ele sabe falar, mas ele não sentiu. Aquele comando ali ainda não está pronto e simplesmente escapou. Não é porque ele não quis, não é porque ele, olha que maldade, eu vou deixar minha merda aqui. Então o que acontece com ele? Ele se sente humilhado. Poxa, eu não falei porque eu não senti? Estão querendo me humilhar, não estão me respeitando. E aí ele faz o quê? Ele se tranca, ele se fecha. Como ele ainda não controla a musculatura anal, o esfíncter anal, ele começa a segurar onde ele consegue, que é com a musculatura do bumbum, porque a inervação ali já está boa. Então ele começa a se trancar, é aquela pessoa que fecha o bumbum. Alguns até dão uma entradinha para dentro. E é duro, muito duro, porque ele aprendeu a ficar segurando suas merdas, para que não fosse humilhado novamente. Então o corpo dessa pessoa também se molda assim. São pessoas mais quadradas, mais fortes, musculatura mais densa. É aquela pessoa que não faz academia, mas é denso, é duro. Às vezes é até gordinho, mas é aquele gordinho bem duro. Diferente do oral, que é um gordinho mais molinho, traço 2. O masoquista, ele é um gordinho duro. A barriga é dura, a perna é dura, ele não precisa nem ir na academia. É uma pessoa extremamente forte. E uma das suas maiores características é justamente a força e a capacidade de segurar merda, de segurar problemas e de criar métodos para que não seja humilhado, lembra? Como que ele faz isso? Ele tem que estar sempre muito seguro do que ele vai fazer. O masoquista, ele é uma pessoa que ela não improvisa muito. Ela tem que ter muito medido e certinho, começo, meio e fim do que ele vai fazer. Se ele souber como fazer, ele é uma máquina de execução, porque as pernas ele tem, são pernas grossas, como se fosse um tronco de árvore. Ele é extremamente forte e gosta de ser forte. E por gostar de ser forte,
muitas vezes ele segura problemas demais. Ele segura o problema da mãe, do tio, do avô, da esposa. Ele segura a carga de todo mundo e não coloca isso para fora. E aí acontece que ele pode virar o quê? Uma panela de pressão. Porque ele vai segurando o problema e não vai pondo para fora. E vai segurando e não põe para fora. Quando vê aquela pessoa que coisinhas mínimas assim, fala assim, calma, pode falar devagar. Mas ninguém sabe o quanto que ele vem segurando e há quanto tempo ele vem segurando. Ah, Rosângela, mas ele não fala porque não quer. Não, é porque ele aprendeu a segurar. E ele precisa entender que ele precisa achar alguém para se aliviar. Da mesma forma que na parte biológica da coisa, a gente precisa se aliviar, o masoquista também precisa aprender como se aliviar. E às vezes a gente tem que dar formas para ele. Ele precisa, por exemplo, encontrar uma pessoa que possa ouvi-lo e não humilhá-lo. Porque ouvir o masoquista tem que ser muito inteligente. Você não pode ficar dando conselhos para ele, tipo, você devia ter feito assim. Se você tivesse feito assim, tinha dado certo. Ele vai se sentir humilhado. Ele quer apenas falar o que ele pensa, falar do problema dele, mas ele não quer que você fique falando o que você deveria ter feito, ou pior, o que você teria feito melhor que ele. Isso faz muito mal para ele se sente muito humilhado. Alguém gosta? É como se falasse assim, olha, você não pensou nisso, ó. É chato, né? Então, para você que vive com uma pessoa assim, calada, fechada, quando ele resolver se abrir para você, falar dos problemas dele, primeiro, olhe para essa pessoa com muito amor. Porque para ele se abrir com você, ele tem que confiar muito em você. Só que se ele se abrir para você e você ficar dando conselhos, ditando regras porque ele devia fazer ou deixar de fazer, se você ficar cobrando ele por não falar, ele vai se fechar cada vez mais, vai se trancar cada vez mais. E você que tem esse traço, que se percebe uma pessoa mais forte, mais densa, mais dura e com o rosto um pouco mais quadrado, que antes de falar você até faz assim, sim, porque você não quer falar. Entenda uma coisa, você precisa se aliviar de alguma forma. Encontre um amigo que vai só escutar e não vai ficar te dando palpite, mas você precisa se aliviar. Ou então você pode escreva tudo que está ali dentro, que você precisa falar, escreva e depois você rasga isso. Mas coloque essa emoção para fora, porque o masoquista, ele tem muita emoção. Ele só não coloca para fora, igual o oral. Ele é diferente, ele tem a emoção, mas ele guarda. Então ele é uma pessoa extremamente confiável, que sabe ouvir você. Se você tem um masoquista em casa, essa pessoa, ela vai te ouvir, ela vai ser empática com você, ela vai entender seus sentimentos, mas ela não vai falar muito dos dela. E é importante você entender que não é porque ela não gosta de você, é porque ela tem medo de ser humilhada. E pior, os masoquistas, eles têm muita força, muita capacidade de criar métodos, criar rotinas, porém eles não são muito ágeis, eles são um pouco mais lentos. Lembra que eles são pesados? Que eles seguram tudo, trava tudo. Imagina você indo para o banheiro travando o bumbum. Você vai devagarzinho. Esse traço, ele é um traço que ele não é de improvisar. Se você exigir dele improviso, você está gerando dor nele. Você vai pedir para um masoquista ir no mercado? Faça a lista exatamente como que você quer que ele traga. E depois não fica aí exigindo que ele esqueceu de trazer alguma coisa, ou que ele, poxa, você trouxe macarrão, você não lembrou de trazer a massa de tomate?
Estava na lista? Se não estava na lista, não exija, foi você que esqueceu de pôr na lista. E é importante entender isso. Ele é uma pessoa extremamente metódica. Faça segundo regras. Por quê? Porque lembra que ele tem medo de ser humilhado? Se ele faz exatamente o que você pediu, era para satisfazer você. Agora, se você pede uma coisa para ele e você fica reclamando da forma com que ele fez ou que ele não fez exatamente como você queria, essa pessoa vai se trancar ainda mais e ela não vai fazer. E ela não vai se abrir. E o perigo de um masoquista não se abrir é que ele pode descontar em bebidas para se aliviar, em vida de promiscuidade para se aliviar. E vai gerando um alívio muito ruim para ele mesmo, porque quando ele volta, ele é cobrado pelas merdas que ele fez. E isso faz com que ele entre num ciclo de muita dor, de muito sofrimento. E às vezes a gente não sabe o que levou ele a isso. Foi simplesmente porque ele não conseguia se aliviar. Então, se você que é masoquista não tem alguém que você confie para se aliviar, que vai te ouvir sem ficar te dando regras, sem te ficar te humilhando e te falando o que você devia ou não devia fazer, que você não vai gostar, escreva e rasgue isso. Isso vai te fazer um bem enorme, muito melhor do que você buscar fontes de alívio que só vão te causar mais dor. E se você tem um filho masoquista, um filho todo quadradinho, todo fortinho, entenda, ele não vai querer falar, ele não vai querer expor o que ele sente, mas ele vai te ouvir, ele vai ser carinhoso e ele vai ser extremamente confiável, extremamente forte, que você pode contar com ele. Se ele estiver no seu recurso, ele é uma máquina de fazer, porque ele tem muita perna. Então ele executa as coisas. Só que para executar, ele precisa de método, não de improviso. Você que é masoca, um exercício que você pode fazer é, no dia anterior, escrever tudo que você vai fazer no outro dia. Faz uma lista. E na frente de cada item que você vai fazer, você coloca, se esse não der certo, o que eu vou fazer? Porque automaticamente você já deixa registrado para você isso. O seu improviso já está ali e você não vai ter que pensar nele na hora. Porque senão você começa a pensar no outro dia, o que eu vou fazer? E aí acontece alguma coisa que aquilo ali, aquele estilo, eu pensei em A, B, C e D. De repente o C não deu certo, já me ferrei todo. Então, se eu penso e falo assim, não, se C não der certo, eu vou fazer isso e isso. Se D não der certo, eu vou fazer isso e isso. Entende? Para que você já tenha programado para você o que você vai fazer se aquilo não der certo. O seu dia vai render muito mais. É melhor do que você ficar tentando improvisar, porque não é assim que você funciona. Você é extremamente forte, extremamente executor e você precisa criar métodos. A agenda para você vai ajudar muito. Inclusive, pode usá-la para se aliviar quando você precisar, escrevendo e rasgando, jogando aquela página fora. Espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigada por estarem aqui nessa série comigo. E por favor, se vocês gostaram, compartilha, deixe o seu like para que mais pessoas possam entender como elas funcionam. Se tiver dúvida, deixe o comentário que eu vou estar respondendo. É muito importante para mim que você fale suas dúvidas. Através das dúvidas de vocês, eu posso criar novos conteúdos com mais explicações. E lembre-se, meus amores, nós somos a mistura de 5 traços. Ninguém é um traço só. Então você pode ter N conflitos aí dentro de você. Inclusive, ter um oral forte e uma masoca forte. E ficar aí entre falar e não falar, às vezes eu quero falar, às vezes eu não quero falar, e você às vezes até se estranha por ser assim. Então é muito importante saber o nosso gráfico, porque sabendo o seu gráfico, você vai saber como você funciona e vai poder fazer negociações melhores com você para atingir os seus objetivos. Eu espero que tenha ajudado. Gratidão.